Já tão popular aqui nessa família. Pode botar a cadeira ali se ele quiser. Tá bom aí, Roger? O Roger está tendo a alegria de lançar a palestra dele nessa noite aqui na casa. É uma alegria poder fazer parte da sua história e ver como você se transformou num dos maiores testemunhos de superação que eu conheci em vida. Fique à vontade. Começar acho que pelo vídeo, né? Esse era o tempo que lhe restava de vida. Pra mim ele era um ídolo, né? Campeão em tudo que fez em relação ao esporte na vida. Seleção brasileira de saltos ornamentais, seleção paulista de futebol. Ele era um mito na época da defesa pessoal. Ele começou a dar aula de Kenpo, ninguém sabia o que era isso. Um cara competitivo ao extremo. Treinava o ano todo na intenção de ganhar dele. Sempre entrou para ser o melhor naquilo que ele fazia. Não era o cara que chegava lá e pulava. Ele vinha de parafuso, de tchá. Aquelas caras falavam, olha esse moleque. 45 dias. E tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo o que havia feito no esporte, poderia se tornar apenas uma lembrança no coração de seus amigos e de seus fãs. Ele recebeu um golpe e ficou. Mas ninguém imaginava que fosse tão sério. Começou a ter dificuldade para andar, sem saber que estava com o pescoço fraturado, ele continuou a fazer as atividades normais. Ele ficou anos e anos fazendo. O primeiro exame que eu levantei, assim, a ressonância que ele me trouxe, ele tinha uma fratura na segunda vértebra da coluna cervical. E ele quebrou esse dentinho e tornou a coluna dele instável. No segundo nível da coluna cervical, ali não tem muita margem de erro, né? Eu estava mexendo na região alta, acima do centro de controle da respiração. Então, se tivesse uma lesão ali, era morte. E era uma cirurgia que ele talvez não pudesse nem sair vivo. Então ele aproveitou assim os últimos 45 dias dele como se fossem os últimos dias. Ele achava que ele ia morrer. 45 dias. E você? O que passaria pela sua cabeça? O que você faria com os seus últimos momentos de vida? A forma como ele acabou lidando com tudo isso se transformou para mim num dos maiores exemplos de superação e de gerenciamento de emoções. Conheça a história de Roger Chedi, o homem que viu a morte de perto e usou disso para transformar sua vida. 45. Obrigado. Acreditem, ninguém está preparado para a morte. Em 45 dias, tudo aquilo que eu havia aprendido a chamar de vida poderia deixar de existir. Ou melhor, a vida iria continuar, mas eu não estaria mais dentro dela. No 46º dia, os pássaros iam continuar cantando, o trânsito ia continuar essa loucura como sempre foi, mas eu não estaria mais aqui. Desde pequeno, eu fui criado para ser uma referência, um exemplo, e fiz do meu corpo um meio de demonstrar o meu comprometimento com a vida. Fui um atleta de alto rendimento, um campeão em diversas modalidades esportivas. E por isso sempre cuidei muito de mim. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Mas de repente, com tudo que eu passei, eu tive a consciência que este corpo era finito. Um fim que poderia estar muito próximo. Como dá para vocês perceberem, eu não morri. Mas dentro de mim, morreram diversas coisas que me incomodavam e eu nem sabia. Morreu a prepotência, morreu o egoísmo, a indiferença. Mas por outro lado, a minha alma passou a dar saltos mais ousados do que aqueles de 27 metros que eu estava acostumado a fazer do alto de um trampolim. Em 1995, eu trouxe para o Brasil 4 grandes lutadores de Kenpo havaiano para uma série de exibições. Dentre deles veio meu mestre, coreógrafo, dublê, ator de Hollywood.
amigo particular do Bruce Lee, mestre Bill Hill-Saki. Foi um dos melhores momentos profissionais da minha vida. Fizemos diversas demonstrações em programas de televisão, rádio, eventos esportivos. E um belo dia fomos chamados para fazer uma demonstração no CT do São Paulo Futebol Clube para a equipe profissional de futebol. O local não era adequado, o gramado estava molhado. E fazendo um movimento que já havíamos feito diversas vezes, um dos meus companheiros de equipe de 1,95 m, 100 kg, ele escorregou no gramado e caiu sobre a minha cabeça. Eu bati o queixo no meio do peito e fiquei estatelado no gramado. Com muita dificuldade eu consegui virar e me levantar sozinho. Fui levado para o departamento médico, muita dor no pescoço. Colocaram uns eletrodos em mim durante 40 minutos. Eu fiquei tomando choque. E lá estava eu no dia seguinte de novo fazendo demonstração. As dores tinham diminuído e por isso eu fiz pouco caso do acidente e não fui para o hospital. Ou seja, ficou por isso mesmo. Mas hoje, quando eu fecho meus olhos, eu lembro exatamente quando tudo começou a mudar na minha vida. O tombo, minha dor. Para vocês verem como eu fiz pouco caso, para mim as coisas continuavam normais. Em 2000, 5 anos depois, eu fui para o Campeonato Mundial de Defesa Pessoal e peguei em 4º lugar. Depois fui para o Uruguai competir o Sul-Americano, onde eu fui campeão, em dupla com meu parceiro Celso Cavallini. Bom, foram diversas competições, amores, trabalho, dinheiro, mas eu sabia que uma hora o meu corpo ia me cobrar essa conta. Em 2005 eu comecei a sentir um desconforto físico. Chegava na academia, na época eu já era professor, e não conseguia ficar muito tempo em pé. As minhas pernas ficavam bambas, eu tinha que sentar. Logo depois eu comecei a puxar a perna esquerda, e por um período o meu lado esquerdo do corpo paralisou. Como desgraça pouco é bobagem na minha vida, na mesma época meu pai foi hospitalizado com hepatite B. 2 dias depois, a minha mãe foi internada com diabetes. A minha vida se equilibrava em cuidar dos meus pais e trabalho. Não posso dizer que em 2006 tenha sido melhor, pois em setembro meu pai faleceu. 1 mês depois foi a vez da minha mãe. A minha cabeça girava e meu corpo piorava a cada dia. Em novembro fui procurar os médicos para tentar descobrir o que havia de errado comigo, pois o meu corpo parecia que estava falecendo. Tive um pré-diagnóstico de esclerose múltipla. O nome era horroroso e a doença na época era pior ainda. Entramos num batalhão de exames e acharam uma compressão na minha medula na altura da primeira vértebra. Para os médicos, eu era um milagre de Deus, pois todas as pessoas que tiveram a mesma coisa que eu, ou morreram, ou ficaram tetraplégicas. Mas eu não. Eu estava aqui, vivo e andando. Só não tive tempo de comemorar, pois eu piorava a cada dia. Em 2012, um grande aluno meu e fisioterapeuta, Henri Dan, me levou para conhecer um médico especialista em coluna, Dr. Alexandre Sadal. Esse homem foi o enviado de Deus na minha vida. Examinando a minha ressonância magnética, ele descobriu que minha primeira vértebra estava solta e esmagando a minha medula. E era por isso que eu estava com problemas de coordenação motora, equilíbrio e sensibilidade profunda. Resumindo, o meu pescoço estava quebrado. Era final de setembro de 2012. 17 anos depois que eu bati violentamente com meu queixo no peito. E agora sim eu sei o que havia de errado comigo. Convivi 17 anos com um problema de uma dimensão que eu jamais poderia imaginar. 17 anos com o pescoço quebrado. Antes de fazer a minha cirurgia, eu tive que passar pela chefe de neurologia do meu plano de saúde para fazer uma perícia, para que a cirurgia pudesse ser liberada. Ela concluiu que eu era um tetraplégico incompleto. Eu tinha uma tetraplegia, mas não tinha desenvolvido.
Isso até hoje me atormenta. Que tipo de lição eu posso tirar desses 17 anos de ignorância? Às vezes penso, se fazemos coisas sem conhecer nossos limites, muitas vezes podemos ir mais longe. Outras vezes, acho que podemos nos esconder de nossos problemas, até o ponto que eles possam se tornar mortais. Também penso, quantas coisas aconteceram nesses 17 anos. O que poderia estar acontecendo dentro de mim que eu nem sabia? Quantas coisas podem estar transformando a gente, minando nossas forças, sem que a gente perceba? Transformações importantes às vezes são silenciosas, se não estivermos atentos. Sei lá, dessa minha história, cada um pode tirar uma lição diferente. É uma obra aberta. O diagnóstico do Dr. Sadal indicava que eu tinha que ir para a faca. Eu não tinha opção. Era uma cirurgia longa e delicada, na qual eu poderia voltar parcialmente curado, tetraplégico ou morto. Tudo me dizia que a terceira opção era a mais provável. E tudo o que eu vivi, e como eu vivi, os dias que antecederam a minha cirurgia, me fazia pensar que tudo isso era um bônus pelos meus últimos dias na Terra. A morte foi minha companheira nesses dias de expectativa. Nunca brigamos e também nunca tive medo dela. Mas aproveitei a espera da minha hora para viver como eu nunca tinha vivido antes. Escondi da minha família todas as notícias. Eu não queria que ninguém sofresse por minha causa. E pedi 45 dias para o Dr. Sadal. Eu só queria mais 45 dias. Ele foi muito sincero comigo e disse, para quem já sofreu 17 anos de estrago, não vai ser 45 dias que possa piorar. Se esse é seu desejo, Roger, 45 dias. Aí eu pergunto para você, o que você acha que passaria na sua cabeça se você tivesse 45 dias de vida? De quem você gostaria de se despedir se você tivesse somente 45 dias de vida? Contar ou não contar para as pessoas? O que você gostaria de fazer ou ver pela última vez? Isso é o que eu passei. Eu tirei 30 dias de férias pela primeira vez na minha vida. Eu fui viajar com meu irmão para lugares que eu sempre sonhei conhecer, como Dubai e Catar. Foi uma viagem maravilhosa, nos divertimos muito e ficamos até mais próximos. Depois fui para Paris, Barcelona e Milão. Em Barcelona aconteceu uma coisa emblemática. O meu irmão é empresário de jogador de futebol. E na época ele agenciava 2 primos do Messi. E um belo dia, estamos tomando café da manhã no hotel e o tal do Messi aparece para nos conhecer. Uau! Eu, com a morte com data marcada, recebo a visita de um Deus antes do tempo. Engraçado, né? Mas para quem me conhecia com meu irmão, sabia que eu estava mais leve, suave, tranquilo, totalmente desencanado. Eu era feliz. Certo é que mudei totalmente a minha maneira de encarar a vida. Veja bem, também não é um caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro às avessas. Eu não era um monstro e me tornei um santo por causa da cirurgia. Eu era um cara normal, bacana, que tentava ser justo com as pessoas, trabalhador e sonhador. Mas os meus sentimentos profundos, talvez como muitos de vocês, esses eu guardava no fundo do meu peito. Agora, olhar para o fim me fez começar a distribuir amor. De novo, não é que eu comecei a amar. Eu simplesmente comecei a distribuir este amor como se o mundo fosse acabar em, sei lá, 45 dias. Fiquei mais próximo das pessoas que eu curtia e me faziam bem. Parei de me preocupar com coisas pequenas. Vi que o mundo era muito maior que minhas manias e as pessoas
de uma maneira ou de outra, estão sempre tentando fazer o seu melhor. Conforme foi se aproximando a data da minha cirurgia, eu comecei a me despedir das pessoas que eu amava, óbvio, sem elas saberem. Naquela que eu achava que fosse minha última manhã, fui fazer uma visita ao pessoal da Biorritmo da Paulista. Afinal, foi lá que eu me desenvolvi profissionalmente e conquistei diversos amigos. Encontrei o Edgar Corona, que é o proprietário, meu ex-patrão, e uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira. E depois sentei para conversar com a minha ex-noiva. Afinal, foi lá que nós nos conhecemos. Engraçado, não sei se vocês vão concordar, mas nos amores e nos negócios passados, sempre achamos que deixamos mais mágoas do que saudades. Mas esta mulher que tinha tido um significado enorme na minha vida, afinal foi através dela e do pastor Enzo que eu conheci Jesus. Escolheu a mim naquele momento, no meu último dia de vida, para confidenciar que o seu casamento estava afundando. E olhando nos meus olhos disse que eu tinha sido seu melhor namorado. Para mim, ali era a prova que Jesus estava me levando, porque no meu último dia de vida, a minha ex-noiva falar uma coisa que ela não falou durante 7 anos, ali eu tinha certeza. Mas ela não me falou com o intuito de me seduzir, e sim no momento de tristeza e angústia, do fundo do seu coração. Agora, que lembrança maior eu podia levar para a mesa de cirurgia do que o reconhecimento da minha importância na vida daqueles que eu amo. Logo depois eu almocei e me internei para ser operado. Quando eu cheguei no meu quarto, saindo um pouco do texto, eu fiz minha última ligação. Não sei se ele vai lembrar, mas foi para o Rina, dizendo que eu estava me internando para ser operado e estava ligando só para avisar e para dar um beijo nele. Foi a última pessoa com quem eu falei. Achava que fosse meu fim, meu último momento, mas não foi. E agora ele vai ter que me aguentar. Na verdade, quando eu voltei da minha cirurgia, eu descobri que meus últimos 45 dias tinham sido os melhores dias da minha vida. E que eu queria, assim, continuar levando esse estilo de vida. Alegre, com a cabeça positiva e praticando o amor. Afinal, encarar a morte de frente me fez pensar: o que a vida espera de nós? Aí eu pergunto para você: o que você faria se você estivesse no meu lugar? Você só tem 45 dias de vida. Você continuaria levando essa vida que você leva? O que você mudaria no seu jeito de ser? Isso é bom para a gente refletir. O que você pararia de fazer que você faz e o que você começaria a fazer que você não tem feito? E minha última pergunta: de quem você gostaria de estar próximo e amar incondicionalmente até o último momento? Muita coisa, né? Ninguém está preparado para a morte. Eu sei que é uma crueldade tentar reescrever o passado com a cabeça que nós temos no presente. Falar o que teríamos feito ontem, pensando como pensamos hoje. A vida é um rio, ela vai adiante rumo ao mar, nunca volta ao mesmo ponto. A água que passou, mas eu gostaria do fundo do meu coração de ser o homem que eu sou hoje, quando meu pai estava em seu leito de morte. Eu e meu pai sempre tivemos uma relação de amor e respeito muito grande, talvez como muitos